Glória a Deus. Nós estamos em uma série de mensagens expondo o Sermão do Monte. O tema desta manhã é persistência. Portanto, eu peço que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Assim que você encontrar, eu vou pedir para que você se coloque de pé. Capítulo 7, versículo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao 12. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe. O que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Amém? Pode tomar o assento. Vou pedir para que você mais uma vez feche os seus olhos. Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Ó Deus, eu só tenho capacidade, ó Pai, de comunicar aos ouvidos, mas fazer com que essa palavra, Deus, trabalhe no coração de cada um que aqui está, é somente pelo Espírito Santo, é somente pelo Teu poder, é somente o Senhor agindo. E nessa manhã, Deus, nós reconhecemos a nossa incapacidade intelectual de compreender a Tua vontade, Deus, e nos colocamos, ó Deus, à disposição, ó Deus, da Tua obra em nós. Ó Deus, que nesta manhã, Deus, a Tua palavra, Deus, fale ao nosso coração, que a Tua palavra tire as escamas dos nossos olhos, ó Deus, que através da Tua palavra, Deus, o Teu nome possa ser glorificado. Esse é o nosso pedido, Senhor. Amém. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, é uma das passagens bíblicas mais distorcidas da atualidade. É uma prática muito comum das igrejas neopentecostais, nesses lugares, sem respeitar a história e o contexto bíblico que cercam a passagem. A maioria desses líderes neopentecostais, eles utilizam especificamente dessa passagem que nós acabamos de ler, ignorando todo o propósito do autor, todo o propósito original, todo o contexto que cerca a história. E assim eles usam versículos isolados, ignorando o propósito original do autor. Assim eles ensinam os seus membros que tudo o que pedirem, Deus os concederá. Por isso o lema de muitas igrejas, ao transmitir aos seus fiéis, é: busquem com persistência e encontrarão. Portanto, nesses lugares, movidos por uma distorção bíblica, seus cultos são moldados pela deturpação da palavra de Deus, resultando em celebrações voltadas pela busca da prosperidade, pela campanha da vitória, pelos sacrifícios, entre outras práticas igualmente absurdas. Sempre com a promessa de que tudo o que for pedido, Deus realizará. Infelizmente, são reuniões que estão sempre lotadas de pessoas. As consequências de erros de interpretação bíblica resultam em pessoas aprisionadas por uma promessa que nunca se cumprirá. Pessoas frustradas e magoadas com Deus, pois um dia ouviram do seu pastor que aquele que bate a porta se abriria. Mas na vida prática, na sua experiência, essa porta ela nunca se abriu. Existem histórias de pessoas que passaram a vida toda nesses lugares, buscando, fazendo sacrifícios como subir um monte de joelho,
como jejuar durante 30 dias em prol de uma prosperidade, em prol de que essa porta fosse aberta. Mas na sua experiência nunca aconteceu nada. A porta não se abriu, eles não prosperaram, com isso veio a decepção. Na verdade, a frustração não é com o Deus da Bíblia, mas é com Deus que eles criaram segundo os seus próprios desejos. Conclui dizendo que lugares que não anunciam Jesus crucificado e ressurreto são lugares vazios de Deus. Jesus, nesses lugares, não é o Senhor. Ele é apenas um serviçal. Por esta razão, veremos como é importante respeitar o contexto da passagem bíblica. O quão importante é entender qual é o propósito original do autor. O leitor desatento pode bater os olhos rapidamente no texto e acreditar que se trata de uma passagem bíblica solta, isolada. Mas, na verdade, ela segue uma linha de raciocínio, algo que nós analisaremos com cuidado. Para conhecimento dos irmãos, essa passagem que nós lemos foi também registrada por Lucas no capítulo 11 do seu Evangelho. E Lucas, ele conecta diretamente com o Pai Nosso. Esta passagem, ele faz uma conexão sobre pedir, buscar e bater com a oração do Pai Nosso. Na organização de Lucas, a oração do Pai Nosso é o manual sobre como se deve orar. O trecho que nós lemos é sobre pedir, buscar e bater. Trata de como se viver a oração do Pai Nosso. Embora eles estejam organizados de modos diferentes, o âmago delas é o mesmo. A diferença na organização se deve em seus respectivos públicos. Lucas, ele escreveu para um público, para o público gentil. Quando nós observamos em Mateus, ele escreve para um público judeu. Entretanto, quando nós lemos juntas, nós percebemos um complemento de uma à outra. E nesta manhã eu focarei no Evangelho de Mateus. Portanto, o trecho que nós temos em mãos é a prática da persistência da oração baseada na oração do Pai Nosso. Para o nosso entendimento, eu estarei explicando o contexto do ensinamento de Jesus. O discípulo Mateus, um discípulo próximo de Jesus, uma testemunha ocular, ele registrou que Jesus assentou com seus discípulos no monte e ali os ensinou sobre um tema delicado, o julgamento. Vejam comigo, Mateus 7, do versículo 1 ao versículo 5, uma mensagem que foi pregada no domingo passado. E ali assentado com os seus discípulos no monte, Jesus disse: olha, não julguem e não serão julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem será usada como medida para vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Muitas pessoas entendem que Jesus proíbe todo e qualquer tipo de julgamento. Mas, quando lemos com atenção, notamos que Jesus condena o julgamento falso, um julgamento precipitado, injusto. O julgamento justo e verdadeiro é algo que o próprio Jesus vai orientá-los a fazer. Se nós descermos mais um pouquinho em Mateus 7, no versículo 15, Jesus ensinando os discípulos, ele fala assim: tenham cuidado com os falsos profetas. E mais adiante no versículo 16, ele diz: é pelos frutos que vocês o conhecerão. Para identificar um lobo vestido de ovelha, é preciso julgar.
Portanto, o julgamento justo e verdadeiro, Jesus aprova. Mas para isso, Jesus disse que é preciso tirar a trave dos próprios olhos. Para poder julgar ao nosso próximo, ou seja, nós precisamos primeiro avaliar o nosso coração. Existe a necessidade de tirar primeiro a trave dos nossos olhos. E Jesus, ao dizer tirar a trave dos nossos olhos, Ele está levando os discípulos a uma autorreflexão de avaliar primeiro o seu coração, avaliando o seu coração, confessando os seus pecados e buscando da graça de Deus. Assim, você fará aos outros aquilo que você deseja para você, pois todos desejamos um julgamento justo. E é literalmente isso que Jesus está dizendo. Se eu reconheço que eu tenho uma trave nos meus olhos, minha atitude diante do pecado do meu irmão não pode ser uma atitude de sentença, mas de intercessão. Jesus está os ensinando que no processo de julgamento, vocês precisam orar com persistência. É por essa razão que Jesus fala em Mateus capítulo 7, versículo 7. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Nós temos aqui nas palavras de Jesus 3 verbos no presente do imperativo na língua grega. Peçam, busquem e batam. Esses 3 imperativos no grego indicam uma ação contínua, uma persistência, diferente da língua nossa português. Na língua original, no grego, não é uma obrigação, é um mandamento com autoridade de amor. Aqui é um chamado amoroso, é um chamado à dependência relacional, é uma intimidade de filho para com o pai. Jesus está dizendo assim: peçam sem cessar, busquem continuamente, batam persistentemente. Jesus, neste contexto, já havia ensinado sobre a oração do Pai Nosso a eles. Eles já sabiam como orar, eles já sabiam o que pedir, mas agora chegou o momento de aprender como proceder com a oração. Notamos que nesta oração, o foco do ensino de Jesus está na confiança contínua em Deus. E é importante falar que nessa perícope Jesus não está falando em uma suposta repetição de palavras. Persistência não é ficar repetindo, como muitos compreendem. Aqui no texto bíblico, o repetir, o pedir, o insistir, o persistir, aqui para Jesus é uma outra definição que nós vamos entender. E aqui Jesus, ele começa com o primeiro imperativo, que é pedir. E olha que interessante, irmãos, quando nós analisamos pedir, nós entendemos que pedir implica humildade. É uma consciência de necessidade. Pedir é quando eu reconheço a minha incapacidade diante das circunstâncias. Quando eu reconheço a minha incapacidade, e aqui nós estamos com um diagnóstico, nós recorremos a alguém que tem capacidade para suprir esta necessidade em nós. Jesus está nos ensinando que a oração é algo contínuo, é um estilo de vida, ela é uma demonstração diária de total dependência de Deus. Todas as vezes que oramos, declaramos com a nossa postura que nada podemos fazer, mas que servimos um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. E esse Deus, Ele diz aqui, é o nosso Pai, que sabe o que é melhor para os seus filhos. Quando pedimos, esperamos uma resposta. Isso implica fé em um Deus que pode responder, que responde e que responderá.
mediante a isso, o buscamos, porque sabemos que é dele que vem o nosso socorro. E o segundo imperativo que Jesus usa é buscar. E olha que coisa maravilhosa. Orar não é apenas pedir, não é apenas reconhecer, mas é também agir diante de um reconhecimento de incapacidade. Como, por exemplo, o cristão não deve apenas ficar orando por uma mudança da sua vida. Ele deve orar, mas não pode esperar que tudo vai cair do céu, sem esforço algum. Junto com a oração, ele precisa agir. Existe o nosso dever, existe a nossa responsabilidade. Mas de qual forma, neste caso? Ele precisa buscar. Buscar é se mover, é procurar, é não ficar parado. É a atitude de quem diz em oração: Senhor, muda a minha vida. Eu sei que Tu és misericordioso, me ajuda. Mas não fica somente nisto. Sua oração se torna vida prática. Uma vida que busca Deus na meditação da palavra, busca Deus em jejum. Esta pessoa, nesta busca, se torna uma pessoa participativa dos cultos. E um exemplo bíblico para aquecer o nosso coração. Um exemplo que nós encontramos este pedido, ou seja, essa oração, nós encontramos essa busca. Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 6. Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 6. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele, pedindo-lhe ajuda. Ele disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Irmãos, nessa história, nós vemos um homem poderoso na ótica humana, reconhecendo a sua incapacidade diante de uma situação. Por essa razão, ele buscou, ou seja, ele agiu. E ao pedir, ao conversar, ele estava fazendo uma oração, porque a oração nada mais é do que um diálogo de um ser inferior a alguém superior. E aqui ele diz, Senhor, e ao dizer Senhor, ele está reconhecendo o senhorio de Jesus, de alguém que pode fazer todas as coisas. E o lindo de tudo isso é que, olhando para toda a história, nós vemos que a fé moveu ele a orar, moveu ele a pedir, moveu ele a buscar. E ele buscou na fonte certa. Com isso nós aprendemos que a verdadeira fé, ela nos conduz não apenas a pedir, porque se for só pedir, pode ser barganha. Mas a verdadeira fé, ela nos faz pedir, e pedir algo bíblico, algo que Cristo já havia ensinado, coisas básicas. Coisas que são plausíveis diante da vontade divina. A fé verdadeira nos conduz não simplesmente a pedir, mas a buscar. Pois ela nos concede a ousadia de buscar e de bater. E aqui nós chegamos no terceiro imperativo, que é bater. E bater é pedir, mas é também agir. Só que bater é um imperativo que vai além. É perseverar, é persistência. Logicamente falando, a ideia de bater já inclui persistência. Quem bate uma vez e vai embora, isso não é perseverança. Isso não é persistência. Na verdade, essa pessoa não está batendo de verdade. Bater é insistir, é algo contínuo. É não desistir. Aquele que deseja mudança, ele pede por essa mudança. Ele busca, mas ele suplica, ele bate. Ele busca, e chegando até o palácio do rei,
ele bate na porta e continua batendo na porta do palácio, até que o rei venha, e ao mesmo tempo esse rei, que é pai, abra a porta e supra toda a sua necessidade, tudo aquilo que ele precisa. Portanto, pedir, buscar e bater é a definição na prática de persistência. É a definição da prática de como proceder com a oração. Orar é intimidade, é com ousadia, é com confiança. Portanto, acredito que ficou claro até aqui. Quando nós entendemos o seu contexto, essa passagem não se trata de uma barganha, não se trata de um cheque em branco, não se trata de colocar Deus num canto da parede e falar assim, eu determino que o Senhor faça. Nada disso. Quando nós observamos, pedir, buscar e bater, em todas elas, Jesus tem uma promessa disponível. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Irmãos, existe no nosso meio inúmeros testemunhos de irmãos que um dia clamaram por uma mudança de vida. E a partir desta decisão, entenderam as suas responsabilidades e começaram a orar, a buscar o Senhor de todo o coração. Em todos os cultos eles estavam, jejuavam, devoravam a palavra do Senhor nas suas casas, meditavam, estudavam, queriam conhecer mais do seu Senhor. Com isso persistiram em bater na porta do palácio, até que um dia o rei, que é amoroso, que é gracioso, que é misericordioso, que é perdoador, abriu a porta. E aquilo que eles tanto pediram, tanto buscaram, tanto insistiram, Deus os concedeu. Foi na perseverança, foi no dia a dia, foi nas lágrimas derramadas aos pés do Senhor, que Deus transformou o coração de muitos. Porque Deus é fiel com a sua promessa. Deus é fiel que tudo aquilo que nós pedimos, Ele há de fazer. Mas claro, o conteúdo dessa petição tem que ser de acordo com a sua vontade. E ele segue dizendo no versículo 8 de Mateus capítulo 7, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Irmãos, Jesus não está dizendo, seja como uma criança mimada, que continua insistindo em pedir um carro, me dá isso, me dá aquilo. Não é isso que Jesus está dizendo. Nós vivemos em um cenário cristão de crentes mimados. Sabe aquela criança que fica girando? Enquanto o pai não compra, ela não para de girar. Tem muitos cristãos que agem como crianças mimadas, que acreditam que fazendo birra vão mover o coração de Deus. Não vai mover. Eu já até testemunhei aqui aos irmãos em uma situação que eu passei com uma pessoa muito querida, que chegou para mim e falou assim, olha, estou jejuando para que Deus faça isso. E ele estava 30 dias, irmãos, à base de água e pão. 30 dias. Estava magro. E quando ele falou aquilo, eu deveria ter ficado quieto. Só que escapou. E eu falei para ele assim, o seu jejum não vai mudar o coração de Deus. Não vai acontecer. E ele ficou muito bravo. Mas o resultado desse diálogo, e depois de alguns meses, alguns anos, é que não aconteceu. Não aconteceu. E o que eu quero dizer é que a porta que se abre ao bater, não é a porta do Banco Itaú. Não é a porta do cofre. Mas é a porta da graça que Jesus está nos ensinando. Onde nós podemos entrar com ousadia para alcançar misericórdia, para alcançar a bondade e o perdão do Senhor. Achar graças em tempo de necessidade.
Jesus declarou em João capítulo 10, versículo 9, ele fala assim: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. Essa é a porta que sempre se abre para quem suplica, para quem busca e por fim bate nela. Mas infelizmente nós vivemos em uma época em que as pessoas fazem a leitura da Bíblia com os olhos carnais, materializando tudo. E no versículo 9, Jesus fala: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se o filho pede um pão, um alimento básico, um alimento vital para a nossa sobrevivência, o pai não lhe daria uma pedra em formato de pão. Ele jamais enganaria o seu filho. Um pai legítimo jamais enganaria o seu filho. E Jesus fala, versículo 11, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mesmo sendo pessoas depravadas pelo pecado, damos coisas boas aos nossos filhos. Mas imaginem comigo o Pai Celestial, Criador de todo o universo, amoroso, perfeito. É a esta reflexão que Jesus está conduzindo os seus discípulos. Mas isso não significa que Deus lhe dará sempre tudo quanto lhes pedirem. Significa que eles não lhes dará o que lhes será prejudicial. Portanto, nós podemos descansar seguramente de que, em resposta às nossas orações, o Pai suprirá todas as nossas necessidades básicas. Eu acredito que até aqui esteja claro. Enquanto nós estamos preocupados em ter, e é por essa perspectiva que muitos fazem essa leitura, é por isso que dá errado. Porque nós somos seres depravados, e a nossa perspectiva é manchada pelo pecado. E se nós não pedirmos a Deus, ao Filho, ao Espírito Santo, discernimento da palavra, nós podemos cair no erro de interpretar de uma maneira muito equivocada. Porque sempre nós estamos buscando em ter. Adquirir. Mas não é sobre bens materiais que Jesus está falando. Não é sobre ter, mas sim sobre ser. Lucas registra um detalhe muito importante. Lucas capítulo 11, versículo 13. Olha que maravilha, irmãos. Como complementa a ideia central do ensinamento de Jesus. Aqui é uma repetição daquilo que Jesus falou, apenas com um detalhe muito importante. No versículo 13, Lucas fala assim: portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará. Daí ele coloca esse acréscimo que é extremamente importante: dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. A promessa é sobre a vida de Deus em nós. Deus, Ele não está preocupado com o nosso sucesso financeiro, mas Ele está preocupado com o nosso coração. E aqui, irmãos, nós chegamos no versículo 12, que Jesus fala assim, no versículo 12, assim em tudo: façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. A persistência na oração não é uma prática egocêntrica. A persistência na oração não termina em nós. Ela nos conduz, ela nos leva, ela nos motiva a amar ao nosso próximo. A oração que não gera
compaixão, ela é uma oração egoísta, que não provém de Deus. Jesus está nos ensinando que na persistência da oração, o Pai sempre estará lá para nos suprir. Aqui, quando Jesus está falando que Deus é Pai, Ele está dizendo que Deus é acessível para aqueles que o buscam. Quando buscamos ao Senhor, a realidade de quem somos e os nossos julgamentos se alinham naturalmente com os propósitos de Deus. E aqui no versículo 12 é a chave, eu diria a chave principal para compreender todo o enredo daquilo que Jesus está ensinando. E eu acredito que no versículo 12 é como um fundamento de uma construção. A base de toda uma construção. Uma das razões que é a conclusão daquilo que Jesus está falando. Quando ele diz que, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam. Pois esta é a lei e os profetas. Ou seja, a base, o fundamento é o amor. E porque isso é a chave para compreender todas as coisas, pautada nesse ensino de Jesus. Porque para julgar, precisa ter um coração amoroso. Um coração como um coração do Pai. Portanto, eu concluo dizendo assim para vocês: peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Talvez até aqui, até a pregação de hoje, você, com o histórico de tudo aquilo que você ouviu, era sobre o que eu posso adquirir, o que eu posso ter. Mas aqui Jesus está preocupado com o nosso coração. E aqui Ele está dizendo que o Pai está acessível. Portanto, você pode pedir, porque é promessa, Ele vai te dar. Pode buscar, porque você vai encontrar. E se você bater, essa porta vai se abrir. A porta da graça está aberta para todos aqueles que batem. Porque Jesus é essa porta. Ele é o pão que mata a fome de todo aquele que necessita. E que nesta manhã você possa pedir ao Senhor que as nossas orações sejam moldadas pela palavra do Senhor. Que nesta manhã, Deus, Ele possa mudar o nosso coração. E que a base de toda a nossa petição seja o amor. Que a base de toda a busca seja o amor. Que a base de bater na porta seja o amor. Que Deus nessa manhã possa transformar o nosso coração, irmãos. Que Deus possa mover toda essa ambição, toda essa ganância. Ganância que muda as nossas perspectivas, a ponto de olhar para um texto bíblico e acreditar que eu vou pedir e Deus vai fazer tudo o que eu quero. Não, irmãos, não é sobre isso. Não é sobre ter, é sobre ter. É sobre ser. Que nessa manhã Deus possa encontrar alguém batendo na porta. E que ao escutar alguém bater na porta, Ele possa abrir a porta e suprir todas as suas necessidades. E eu convido você nessa manhã a abrir teu coração e a falar com o Senhor. E aqui, irmãos, não estou dizendo que Deus Ele não possa suprir todas as nossas necessidades. Como mencionei na pregação, Deus já havia ensinado o Pai Nosso para eles. Assim como nós já pregamos sobre o Pai Nosso. Então vocês sabem como deve orar. Vocês sabem como se inicia uma oração. Aqui no púlpito já foi ensinado. Mas aqui Jesus está nos ensinando em como proceder. E como proceder é persistência. É algo habitual. É confiança. É intimidade. Você sabe o filho, aqueles que são pais sabem. Sabe aquele filho que fala assim, pai... E ele percebe que o pai não escuta, pai, preciso disso, pai. E o pai às vezes está distante ali porque está ocupado fazendo algo. E de repente o filho, o que ele faz? Ele busca. Por que ele busca? Porque ele confia que do pai
procede tudo aquilo que ele necessita, então ele busca. Mas ele chega lá, a porta está trancada porque o pai está dentro do quarto. Mas esse filho é persistente, ele começa a bater, pai, abre. E o pai abre a porta. Porque é prerrogativa do pai cuidar, é prerrogativa do pai amar. E é literalmente isso que Jesus está dizendo. Nós temos um pai. Portanto, busquem e vocês os encontrarão. Batam e a porta será aberta. Feche seus olhos, vamos estar orando. Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, que o Senhor coloque no nosso coração a fé genuína, Deus. A fé que nos move, a fé que nos conduz aos teus pés. Ó Deus, coloca no nosso coração uma persistência, Deus. Muda o nosso estilo de vida. Ó Deus, molda as nossas orações. Ó Deus, que o Senhor transforme o nosso proceder na oração. Que a gente possa, Deus, com intimidade, com confiança, pedir ao Senhor, reconhecendo que, ó Deus, nada nós podemos fazer, mas que do Senhor provém todo o nosso sustento, todo o cuidado, o nosso refúgio. Que possamos buscar, porque o Senhor sempre estará ao nosso lado, como Pai. Que possamos bater, porque o Senhor é um Deus misericordioso, que há de abrir a porta. Ó Deus, que nesta manhã o Senhor possa transformar o nosso coração, injetar no nosso coração a perseverança, a persistência. Ó Deus, remove do nosso coração toda a autossuficiência. Ó Deus, e que o Senhor coloque no nosso coração uma total dependência. Ó Deus, e que essa pregação gere em nós uma dependência total, uma dependência cotidiana. E assim nós te agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém.